Bom dia, querida igreja, paz do Senhor, tudo bem? Passou bem a semana? Mais um dia, né? Mais uma aula. Semana passada nós estivemos na igreja, entrevistamos a Noemi, que contou pra gente um pouquinho da história dela, né? Aproveitando o Outubro Rosa, foi um testemunho muito lindo. E semana que vem nós vamos ter a Juliana, que também vai estar conosco na igreja, contando para a gente também o seu testemunho, a sua experiência. Tá joia? Bom, vamos falar com o Senhor? Vamos orar? Vamos entregar essa escola dominical nas mãos de Deus. Santos Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos o Teu nome. Te entregamos as nossas vidas no Teu altar, te glorificamos e te pedimos que o Senhor tome o estudo da escola dominical nas Tuas mãos, que o Senhor ministre sobre nós, Pai, que o Senhor ensine o Teu querer, a Tua palavra e ajuda-nos, Senhor, todos os dias das nossas vidas, vivermos, Pai, submissos à Tua palavra e à ação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Olha só, hoje de manhã eu vivi uma experiência muito emocionante. Eu mexi no telefone e encontrei uma homenagem pelo Dia dos Professores de um menino que foi meu aluno em 2011. Ou seja, ele devia ter uns 12, 13 aninhos naquela época. Agora ele está com o quê? 21, 22 anos. E lembrou de mim, fez uma homenagem bonita, me marcou. E eu fiquei muito emocionada, porque o nosso trabalho de ensinar, às vezes a gente acha que naquele momento não aconteceu nada, mas vai ao longo da vida daquele aluno, daquele estudante. E eu não poderia deixar de homenagear os professores e professoras da nossa escola dominical, desde as crianças até dos homens, mulheres, catecúmenos. Nós somos muito honrados por ter vocês na nossa equipe. Muito obrigada por estarem sempre disponíveis. Parabéns, professores da escola dominical da nossa igreja, Metodista Getsemane, e de todas as igrejas, esses homens que se dedicam a ensinar a palavra de Deus. Um beijo e parabéns, vocês são muito valiosos, muito especiais. Amém? Outra coisa que eu queria falar com você, que a pastora Lutermar sempre conta, sempre fala, que a escola dominical é uma escola para a vida. Essa semana eu assisti a reportagens, que eu busco muita reportagem, né? E vi que o índice de contaminação do coronavírus está abaixo de 1. Glória a Deus! Glória a Deus! Né? Então, o índice de contaminação diminuiu. Mas eu aqui, mais uma vez, como professora da escola dominical, queria muito pedir a você que a gente não deixe de tomar os cuidados, que a gente continue usando máscara, que a gente evite aglomeração e que o álcool gel esteja sempre pertinho da gente, para que não volte, né, gente, a aumentar novamente o índice de contaminação e a gente tenha que voltar a ficar abafado dentro de casa de novo. A gente ainda está, né, mais um pouco menos, podendo circular um pouquinho mais, mas vamos continuar tomando os nossos cuidados para a gente está obedecendo às autoridades, estamos honrando a Deus e fazendo a nossa parte, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então a gente está aqui vencendo e vamos continuar vencendo esse vírus em nome de Jesus. Mas temos que fazer a nossa parte. Então vamos à lição, recados dados antes que eu esqueça, porque quis falar logo antes que eu esqueça. O tema da nossa lição hoje é amando a igreja do Senhor. Deixa a sua Bíblia por perto, porque a gente vai usar muito a Bíblia hoje. Nosso texto de referência, nosso texto-chave está em Mateus, capítulo 16. Dos versos 13 ao 19. Deixa eu... Isso, 13 a 19. Achei que tinha marcado errado. Diz assim, a confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros ou um dos profetas. E disse-lhes, e vós, quem dizeis que sou? Aí, 16, Simão Pedro responde. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo.
E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então vamos lá. A igreja, ela não nasce de uma invenção humana, ela nasce no coração de Deus. Ela está no coração de Cristo. Deus ama se relacionar com o ser humano. E a gente tem vários exemplos dessa relação de Deus com o ser humano, dessa vontade, desse mover de Deus sempre na vida do ser humano. Então eu vou te dar alguns exemplos. O primeiro dele é Abraão. Então eu peço a você que vá comigo a Gênesis. Eu separei, tá aqui. Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, 1 a 3. Ok? Se não deu tempo de você abrir, anota aí. Gênesis 12, versículo 1 ao versículo 3. Deus chama Abraão. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Você será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Deus, neste momento aqui, inicia uma aliança com Abraão. E sobre ele coloca uma bênção, que ele será abençoador, né? Diz aqui, vão formar uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem. Depois, Êxodo, a partir do capítulo, deixa eu só confirmar aqui se é 1 ou 2, começa a trajetória de outro exemplo que nós vamos utilizar na aula de hoje. Saúde, Vitória. A partir do capítulo 2, começa a contar a trajetória de Moisés. E aí vai contando seu nascimento, né? Como é que ele sobreviveu à matança dos bebês, seu crescimento, seu desenvolvimento. E qual era o propósito de Deus na vida de Moisés? Resgatar e libertar o seu povo. Ele fez de Moisés um instrumento de redenção, mas não só para aquele povo ali, para todos os povos. E aí a gente vai até Isaías, capítulo 56, nós vamos ver a confirmação de como isso lá na frente é dito novamente. Olha, 56 versos 3 e 7. Diz assim, 3 a 7. O filho do estrangeiro que houver chegado ao Senhor dizendo: De todo modo me apartará o Senhor do seu povo, nem tampouco diga ao eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor do que os de filhos e filhas, um nome eterno. Darei a cada um deles que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte, ao meu não, né, do Senhor, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para
todos os povos. Então aquele processo lá, aquela trajetória de Moisés lá atrás, quando ele liberta o povo, e aí chega assim, a gente aprende que é para todo mundo, que é para todas as pessoas, não importa onde nasceram, não importa em que continente estão, não importa, o que importa é a salvação, é para todos. Né? Tanto que o estrangeiro preocupado, será que o Senhor vai se agradar de mim porque eu sou um estrangeiro? O eunuco preocupado, e o Senhor falou, não, vocês receberão um nome melhores que filhos e filhas. Então assim, o Senhor ama a todos, independente de que povo ele pertença, de que região ele pertence. Então o amor do Senhor é para todos nós. Agora em Pedro, vamos pensar no exemplo Pedro, que está no texto Pedro entende o plano da salvação. E Jesus, quando vê que ele entende o plano da salvação, declara o quê? Que Pedro deveria edificar a sua igreja. Olha, a igreja é alvo do amor de Jesus. E o objetivo da igreja, qual é? Proclamar a salvação para quem? A todos. Então a gente não está se limitando aqui a falar a igreja metodista, muito menos a igreja metodista em Tingui. A gente não está falando de denominação nem de igreja local, a gente está falando da igreja de Cristo, do povo eleito, da igreja do Senhor. E aí eu vou ler Efésios com vocês. Vamos lá em Efésios 1. Só que eu queria ler em duas versões diferentes. Espera aí que eu vou achar aqui no meu Kindle. Na Bíblia eu já sei. Espera aí rapidinho que às vezes a tecnologia mais atrapalha do que ajuda. Quero ler com você na minha Bíblia e aqui porque são versões diferentes. Versos 1, 13. Achei. Não. Ou é de 1 a 3? Espera aí. Deixa eu achar agora na minha Bíblia física. Eu marquei aqui. Efésios. Deixa eu só ver se eu anotei certinho. Ô Senhor, ajuda a tua serva. Perdi. Eu anotei errado. Deixa eu ver aqui. Pera aí, irmãos. Rapidinho que eu vou achar. Meu Deus é fiel. Não tô achando. Anotei errado. Que pena. Não anotei errado, não. Tá certo. Efésios 1, 13. Agora deixa eu só achar aqui no meu Kindle. É porque no Kindle eu abri em Gálatas, eu não abri em Efésios. Por isso que eu não tô entendendo nada. Meu pai do céu. Efésios 1, 13. Glória a Deus. Vamos lá. Na minha versão da minha Bíblia física, diz assim, 1,13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui eu vou ler com outra versão, que diz assim, a mesma coisa aconteceu com vocês. Com vocês quem? Cristãos de todos os povos, de todas as raças. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de propriedade.
proprietário. Somos selados aqui em uma versão e temos a marca de proprietário de Deus em nós. Vamos lá. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. Então, gente, a igreja, nós fomos selados. Senhor. Nós temos a marca do proprietário em nós. Quando ele nos deu o Espírito Santo, a marca dele ficou em nós. Então, nós temos um carimbo. Temos carimbo de quê? Que temos um dono. E quem é esse dono? O Senhor é Jesus. Ele é o nosso Senhor, o nosso proprietário. Né? Como está aqui, quando lhes deu o Espírito Santo, nós fomos selados pelo nosso Senhor. Agora vamos a Apocalipse. Apocalipse. Vamos ver se eu vou passar vergonha aqui de novo. Vou na outra Bíblia. Apocalipse 21, vamos lá. Agora em Apocalipse 21, nós já vamos ver a igreja de Cristo como noiva. Vamos lá. Apocalipse 21, 1, 2 e 3. Certo, Cíntia? É porque eu li na outra versão, quando eu li aqui é bem diferente. Vamos lá. E vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Aqui na minha outra versão que eu estudei falava, aqui diz adereçando como uma esposa ataviada para o seu marido. Na outra versão como noiva. Aí eu fiquei imaginando, gente, o casamento, né? A noiva se prepara e ela entra linda na igreja, né? Toda preparada, toda bonita, toda adornada. Todo mundo olha para ela. E se você prestar atenção no noivo, pode ter centenas de pessoas à volta, mas onde estão fixados os olhinhos do noivo? Na noiva. Ele tá olhando, ele tá admirando, tá emocionado, não é assim? E olha, pensa nisso. Nossa, a igreja é a noiva, né? E o Senhor olhando, né? Olhando para ela, admirada, olhando para ela como ela está bela, como ela está adornada. Então aqui a gente vê a igreja como a noiva do Senhor. Isso nós temos que entender que nós somos a comunidade, nós não somos uma comunidade, porque uma dá a ideia de que tem várias, né? Mas nós estamos falando da comunidade. A comunidade é essa, Cíntia, a comunidade dos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Como eu disse antes, não é a denominação, é a igreja de Cristo. E qual é o alvo, qual é o objetivo de Deus para a sua igreja? Que ela seja irrepreensível, sem mácula, luz do mundo e sal da terra. Mas para isso, o que a gente precisa ser? Nós precisamos ser pastoreados, cuidados, alimentados, submissos à palavra de Deus e à ação do Espírito Santo. Agora, como? Como é que a gente vai fazer isso? Para isso, a gente precisa se tornar saudável, curador, acolhedor, amoroso e maduro. É essa igreja que a gente precisa se tornar. Você vai vendo que há um encadeamento, tanto de cima para baixo quanto na volta. Então, assim, o alvo de Deus é que sejamos a igreja seja irrepreensível, sem mácula, luz do mundo e sal da terra. É isso que a igreja precisa ser. Cada um de nós, né? Cuidado, submisso à palavra e à ação do Espírito Santo. Feito isso, o que nós nos tornaremos? Uma igreja saudável, curadora, acolhedora, amorosa e madura. E aí, mas que para cumprirmos esse papel da igreja, pastores, lideranças, membros, você, o que a gente precisa ser? Exemplo. Exemplo de quê? Santidade, integridade, amor, maturidade. Amar a igreja como Cristo amou. Tem que ser um lugar de edificação.
A igreja é composta por imitadores de Cristo. Podem existir igrejas dos tipos mais variados, como a gente falou antes. Temos a nossa igreja, mais adiante na rua da nossa igreja tem uma outra igreja irmã, que a gente faz sempre programações juntos. Aí mais à frente tem outra igreja, mais lá na estrada do Tingui vai ter outra. No Brasil vão ter muitas igrejas, vai ter igreja na Europa, na América Central, na América do Norte, não importa, várias igrejas. Mas nós não podemos ter o foco é que essa igreja precisa ser uma igreja que ama e que revela o amor de Deus e precisa ser uma igreja curadora. Na lição que eu estudei para a gente conversar hoje, diz que a igreja precisa ser um hospital. A igreja precisa ser um lugar de cura. Agora, como eu posso ser essa igreja que ama? Você está falando, Cíntia, que o de Deus, como Ele quer que a igreja seja. Depois você falou como a gente precisa fazer, o que precisa acontecer para a gente se tornar essa igreja saudável, essa igreja acolhedora, que a gente tem que ser exemplo de um monte de coisas. Você falou para mim, Cíntia, mas como? O que eu faço? Então vamos lá, vamos seguir na lição. A lição diz assim, como eu posso amar a igreja? Primeiro, louvando e agradecendo a Deus por ela. A igreja é formada por pessoas, tá? Você e eu. E nós somos perfeitos? Não. Nós somos cheios de defeitos, cheios de manias, né? Cheios de detalhes, ou sem detalhe nenhum. Ou somos extremamente organizados, ou extremamente desorganizados, ou estamos ali no mais ou menos. Ou a gente ri para todo mundo, ou a gente não ri para ninguém. Ou a gente fala com todo mundo, a gente é meio tímido. Ou a gente canta, ou a gente no ministério, ou a gente dá aula. Ou a gente está na ação social, na oração. Entendeu? Cada igreja vai ser de um jeito, cada um tem o seu jeito. A igreja é com seres humanos, então sempre vai haver um problema, gente. Não adianta a gente pensar que a igreja é lugar de perfeição, ali aquele lugar físico. Não é, porque é composta por mim e por você. Nós não somos perfeitos. Como é que lá vai ser, gente? E ainda lá tem mais de 100 de nós, sei lá, 50 de nós, dependendo do lugar. Não tem como, né? Ela não vai ser perfeita, ela vai ter imperfeições. Um dia vai ter um problema, outro dia vai ter outro. Mas ao invés de murmurar, ao invés de trocar de igreja, ou simplesmente parar de ir à igreja, nós temos que fazer como Paulo nos ensina. Vamos lá em Filipenses 1, capítulo 1, versos 3 até o 4. Estou preocupado com a hora, mas se Deus quiser vai dar tempo. Filipenses 1. Por isso que é bom a gente estar junto, né? Que aí a professora demora, alguém já encontrou, a professora já li. A professora não tá, demora a achar. Vamos lá. Filipenses 1, versículo 3. Paulo nos ensina assim, olha. Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria orações por vós em todas as súplicas. Gente, não adianta a gente resolver trocar de igreja como se o problema fosse cessar. O problema que te incomodou na igreja tal, eu sei que às vezes acontecem coisas graves, mas olha só, às vezes a gente se chateia com coisas comuns que vão acontecer em todos os lugares. Aí você vai troca de igreja. Quando você vai ver, você está pingando de igreja em igreja e não tem referência, não fica reclamando da sua igreja, não fica murmurando, não pare de ir à igreja. Faça como Paulo, ame a sua igreja, ore por ela, interceda por ela. Lembra que a igreja é a igreja do Senhor, é um projeto maior, não é um projeto humano, é um projeto divino. Agora, segundo, vendo a igreja como família. Deixa eu dar uma olhadinha no relógio. Vendo a igreja como família. Ame a igreja sem querer nada em troca. Não ame a sua igreja porque você é reconhecido
Não ame a sua igreja porque você é popular na sua igreja. Ame-a porque ela é a igreja do teu Senhor, ela é a igreja de Jesus, ela é a igreja do teu Deus. Não pense na igreja, essa igreja que você é membro, que você frequenta, não veja com suas perspectivas humanas. Pense nela com as perspectivas do Pai. Como assim, gente? Lá como a gente fala, invencível, sal da terra, luz do mundo, para a salvação da humanidade. Pense nas promessas de Deus para a salvação do mundo. Então, ame a igreja como ela fosse a sua própria família. Ore, jejue, oferte, cuide dela como se ela fosse a sua casa. Terceiro, mantendo a igreja em seu coração. Vamos voltar lá em Filipenses 1:7. Agora, no 7. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Mantenha a igreja no seu coração, conecte-se à sua igreja, entrelace-se à sua igreja. Por último, sonhe com conquistas, crescimento e realizações, mas não seja aquele cristão que vai e volta das reuniões e só. Não aceite voltar da igreja. Faça parte da história da tua igreja. Envolva-se. Lembra que o objetivo maior não é o evento. Lembre-se que o objetivo maior não é estar só lá, assistir, orar. É muito, muito bom. Mas o objetivo é alcançar as vidas. Alcançar as para que elas sejam salvas pelo amor do Senhor Jesus. Às vezes a gente se dá o luxo de escolher o evento que a gente quer ir. Não, agora a gente não pode ir, é diferente. Mas quando a gente podia, às vezes a gente se dava o luxo de escolher o evento. Eu sou mulher, não vou no culto dos homens. Eu sou adulta, não preciso ir no culto dos adolescentes. Se a gente tiver essa visão aqui, se a gente entender que a igreja, ela é do Senhor, e não olhar para a igreja sob nossas perspectivas e sob as perspectivas, a gente vai entender que cada coisa que nós fizermos vai ser importante, vai ser especial, vai frutificar. Então, ame a sua igreja, entendendo que ela não é só um templo, ela é parte da comunidade. Que comunidade, Cíntia? Remidos pelo sangue de Jesus. Então, ame a sua igreja, não desista da sua igreja, não fale mal da sua igreja, não pare de ir à igreja e não troque de igreja, lute por ela, ame, fique ali junto com os seus irmãos, porque o amor vai nos fortalecer, vai nos unir e vai nos fazer crescer em nome de Jesus. Amém? Será que eu consegui? 9h58, 2 minutos. Bom, vamos fechar a nossa lição de hoje. Como eu te falei, ainda sobraram 2 minutos. Semana que vem, lá na igreja, eu vou fazer a entrevista com a Juliana. Aí você assista de casa. Vai ser o mesmo tempo, Outubro Rosa. Um testemunho lindo também de Deus. Se você não assistiu o Noemi da semana passada, eu sugiro que você volte lá para você escutar a história de vida de Noemi, que é assim edificante. Eu saí de lá edificada e eu creio que você também. Logo mais à noite tem culto, tá? Não esqueça de entrar em contato com a nossa pastora avisando que você vai, tá bom? Não, você podendo ir, tendo vaga lá na igreja, fala: pastora, tem vaga? Posso ir? Ela vai te dizer: sim, meu irmão, pode. Aí você não deixa de ir, tá? Não fica aí em casa. Se puder, se tiver vaga, vai, lembrando de levar sua máscara, de lavar as mãozinhas, tá bom? Olha, eu te amo, minha igreja, porque eu sou parte dela, e eu sei que você me ama também, porque nós somos um em Jesus. Então eu vou convidar aqui Vitória, ela vai orar pra gente encerrar. Pode, Vitória?
Papai do céu, muito obrigada, Jesus, por esse dia. Abençoa todo mundo. Não deixa mais ninguém ficar com corona. Manda esse corona para fora, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Fiquem na paz até semana que vem. Tchau. Mãe.